Acho que não deu isso. E aí, quando tu produz uma legislação às vezes equivocada e para dar resposta para a sociedade num desespero. Eu não vi a legislação ainda, ela não foi apresentada, mas o Ministério da Justiça quer apresentar uma legislação para aumentar a pena para receptação do celular. Tu já acompanhou isso, né? Já acompanhou? Já acompanhei e eu acho que a gente precisa agir também nessa questão dos roubos de celular, velho. A vida da gente tá no celular, bicho. A vida, os amigos, o emprego, a profissão, a nossa lembranças afetivas. Nudes. Mas, exato, não, porque isso gera extorsão depois. Pô, lógico Isso que gera pô. invasão às tuas contas bancárias, né? A fraude bancárias. Mas, Rogério, o que está acontecendo no Brasil hoje é que o ladrão de celular não fica preso, né? Que é uma pena inferior a 8 anos, ele responde em liberdade, então ele sai na audiência de custódia, eventualmente. Mas aí você pensa no receptador. O receptador pode ser uma indústria por trás que compra centenas e milhares de celulares dos bandidinhos de rua. Mas o receptador pode ser também uma vizinha do bandido, que já roubaram 3 vezes o celular dela, e ela não aguenta mais tentar financiamento do celular na Casa Bahia, na Ricardo Eletro, sei lá, Magazine Luiza. Então ela vai lá e compra um celular do vizinho dela por R$400, sem nota fiscal. Então o receptador de celular, eventualmente, pode ser a vítima que teve 3 celulares roubados nos últimos meses. Não sabe? consegue, cara. Então, assim, uma legislação para punir o receptador com 12 anos de cadeia e esquecer de uma legislação para punir o ladrão com mais rigor, eu também não acho legal, não. Eu acho que tem que punir o ladrão e punir o receptador também. Mas a gente entender que o crime só acontece na rua em função do receptador, não é verdade. O ladrão vai roubar de todo jeito e vai extorquir, vai tentar resgatar, vai tentar pagar o resgate, vai cobrar o resgate do celular. Eu preferia, cara. Hoje, se a pessoa roubasse meu celular e falasse assim, ó... 500 prata, devolve. Até mais, cara. Milão. Eu pagaria... Não. Eu não posso falar mais, senão aparece jeito pra me roubar, né? Pagaria até 100. Mas, cara, tudo tá no celular. A quantidade de aplicativo... Às vezes eu não uso carteira, brother. Tá aqui dentro, tá ligado? E aí, o que acontece? Se o cara leva... Isso é outra coisa que tem acontecido na periferia muito e tem revoltado muito a população. As pessoas falam que o pobre tem celular, que é o celular de pobre é 600, 700 reais. Não é, cara. O pobre gosta de celular bom. O pobre quer ter um iPhone. Ele parcela lá, mano. E aí você pega um celular de 3 mil reais. O cara ganha um pau e 500. É 2 meses da vida dele trabalhado sem gastar um centavo pra poder comprar esse celular, se você for colocar numa conta aí. Sim. De horas trabalhadas. Aí ele tá no ponto de ônibus 6 horas da manhã. Passa o moleque lá e toma o celular do cara. É como se você estivesse roubando uma parte do corpo do cara, que é o que o celular é, de certa forma. Porra, como é que esse cara não vai ficar revoltado? Aí você vai na polícia, não tem como você catar esse celular mais. Esse celular já foi, o cara já desbloqueou, o cara já formatou, já era. É um bem que você usa e ele é um bem fundamental, mas quando ele é tomado de você, ele é tão pequeno que ele acaba se tornando como se fosse uma coisa descartável, porque você não tem como olhar ele. Tipo assim, se o cara rouba seu carro, você tem como ver onde esse carro tá. Se o cara rouba teu celular, você não tem como saber disso. Tem rastreadores hoje, uma série de coisas e tal, mas mesmo assim não tem como, cara. Agora, você com esse celular tá acontecendo direto, né, mano? O cara faz um desenrolo pra você pegar Isso o celular. corresponde hoje a 95% do roubo de rua no Brasil. O celular? É mais fácil, né? O brasileiro médio, ó, não usa mais relógio, ó. Tá vendo? Ó? Tudo Não usa no, mais relógio. tudo no celular. Não tem carteira de dinheiro no bolso, como você falou. É. Então, se te assaltarem, esse tênis teu aí que custa uns 7 mil reais aí, que eu tô vendo, e mais do teu celular aí, pô. Isso aí, não é isso? Uns 7 mil, isso aí? Não é, isso é 200, pô. É. Receptação. Pelo amor de Deus, Acabei aí. de ver aqui. Mas isso aí é aquela marca de luxo, não é? Que você compra. Aqui, ó. Rapaz, aqui Cadê? Não cortou pra cá ainda? Tá. Fala, Kratos. Bom, vamos lá. O John, ele fala assim, como tirar o viés ideológico quando um lado do debate vê uma lógica no assalto? Quem vê lógica no assalto, cara? Tem aquele vídeo famoso, né? Que lembra? Cara, é que assim, ó. Quem foi a... Isso é foda, cara. A Márcia Tiburi. Isso, que vê uma lógica na sala. Cara, tem uma galera de esquerda, que a galera de esquerda mesmo que disputa eleição quer ver longe, mano. E tem perdido eleição por não entender essa Porque a parte. segurança pública é isso. Você não vai tirar a revolta do cara. Hoje, pra você se eleger, você precisa mexer com os afetos da pessoa. É. Quem hoje mexe com o afeto das pessoas na periferia? A igreja. Quem mexe com o afeto das pessoas na periferia? A raiva de perder o pouco que tem.
de ser roubado no pouco que tem. Se você pega uma pessoa que defende o assalto como uma forma de justiça social, que eu já vi gente falando isso, irmão, pelo amor de Deus, que lógica que o cara vai enxergar nisso? E é uma de esquerda aqui falando. Que lógica o cara vai enxergar no seguinte, Vilela? Eu sou pobre, moro na periferia, acordo todo dia às 4 da manhã, pego o metrô, vou trabalhar na área nobre da cidade e o cara que tem a mesma vida que eu vai roubar o meu celular? Tudo bem, eu já vi gente falando, se o cara assalta banco, fala, não, esse cara mete o louco mesmo, ele tá roubando de quem tem e tal, de banco de tal. Agora, você roubar o cara na periferia e você falar que isso é justiça social com quem? Com o cara que tá trabalhando? E aí, o que acontece? A população não vai entender esse discurso. O que mexe com o afeto da população é que o cara perdeu o celular e ele quer que o cara morra, mano. Entendi isso. E mesmo que eu não concordo com isso, mas eu entendo que mexe com o afeto do cara. E quem vai se eleger vai ser o cara que vai mexer com isso. Tanto que o efeito Nayib Bukele vai ser a pauta da próxima eleição. Não tenha dúvidas que o rapaz que debateu aquele dia comigo, que é político também, do MBL, como é que ele chama? Renato. O Renato certamente ele vai se candidatar entrando com essa pauta, ou não? Com certeza. O Derrite vai se candidatar, tá cotado para se candidatar a governador. Vai se candidatar com essa pauta. O Tarcísio tá cotado para se candidatar a presidente. Ele vai se candidatar com essa pauta. Vai ter gente de esquerda, não perca isso de vista. Vai ter gente de esquerda que vai se candidatar com essa pauta. Também? Sim. Porque lá no Nayib Bukele, lá em El Salvador, a esquerda e a direita estavam apoiando ele nessas medidas que ele estava tomando. 90% de A condição de surgimento de Bukele é caos total. É homicídio lá em cima, é gangue dominando o território, é gangue extorquindo comerciante. Eu tive em El Salvador, o hotel era extorquido 3 vezes por dia, cara. Era de manhã, de tarde, de noite. Passava o cara para cobrar a taxa do hotel de extorsão, né? As gangues distintas, né? Então, daqui a pouco alguém falou, não dá mais. E esse não dá mais, ele é mais propício a acontecer no Nordeste, porra. Não tenha dúvida disso. E alguém vai falar, ó, não tá dando mais, porra. E a esquerda vai acordar, como o Quaquá, de esquerda, em Maricá, acordou. Não admito comando vermelho na minha cidade. Não admito barricada na minha cidade. Como o Jerônimo lá na Bahia está acordando. A polícia da Bahia está quebrando todos os recordes de morte. Está matando muito mais que a polícia de São Paulo. Todo mundo sabe disso, mas ninguém fala. Assim como a Fortaleza hoje, a polícia militar, a polícia civil estão prendendo bandido para casa. Esses bandidos que estão ameaçando essas empresas de internet estão sendo presos, viu? Prenderam 60 numa única operação, o Joel. Lá no Rio? Lá no Rio Grande do Norte. Perdão, não, no Ceará, perdão. A Polícia Civil do Ceará prendeu em 2 ou 3 dias, uma mega operação. Não, mas a Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte também tá fazendo um trabalho muito louco disso aí, cara. Tá prendendo também lá bastante, sabe? Então, assim, esse é o ponto, sabe? Eu acho que o que mais vai mexer com o afeto das pessoas é o lance da segurança pública. Cara, hoje eu falo de facção criminosa, até os caras que são de extrema esquerda mesmo, marxista, revolucionários, falam assim, bicho, esses caras são nossos inimigos também. Porque hoje o PCC é a maior empresa do Brasil, mano. E é capitalista. Porra, pra caralho. Total capitalista. Totalmente capitalista, mano. Os caras exportam bilhões em pó pro mundo. Na Austrália, batizaram um cara na Austrália, bicho. É $120 mil pra você colocar 1 quilo de pó na Austrália. Você pega $1.000, $2.000 na Bolívia e pra colocar na Austrália é 120 mil. Já tem cara batizado lá, tem na Suíça. Tem marcha... Eu não sei falar essa porra. O quê? Marcha... Boston lá, não sei o que. Massachusetts. Isso, exato. Saiu assim também. Perfeito. Boston. Tem já o primeiro comando, o PCM, primeiro comando de Massachusetts. Isso aí, exatamente. Caramba. Cara, é doido isso aí, porque também policiais federais que me chamaram a atenção disso, viu? A cocaína, ela valoriza tanto quando ela chega na Europa ou na Austrália, mas tanto que em pouco tempo o PCC não vai querer mais deixar cocaína aqui, porque não ganha tanto dinheiro nessa operação. Ganha bastante, mas ganha muito mais se avançar e buscar um porto ou um aeroporto, né? E aí aquele risco do Brasil já ser considerado aí um país perigoso na Europa para as polícias europeias, né? A gente está na condição meio de Colômbia da década de 80, né? E um voo vindo do Brasil, né? Um tratamento diferenciado para os passageiros. Vamos afastar eles aqui para uma revista um pouco mais rigorosa. O Brasil já coloca a cocaína hoje na Itália, em Portugal, Bélgica, na Espanha, cara. Bélgica, Holanda e assim por diante. É vergonhoso pra gente isso. Total. É vergonhoso entender que a gente é a maior rota de cocaína, segundo o maior mercado consumidor do mundo, e
a maior rota, né? Em função dos nossos portos e aeroportos, com todo o esforço da PF aí, que eu não tenho dúvida que os caras trabalham, viu, cara? Eu não sou bobo, não. Mas é nessa escala mesmo, você falou de $2.000, 2.000 vira... Eu ouvi dizer de 4 mil para 120 mil, mas para a Europa é mais barato. Tá. De 4 mil para 50 mil, sabe assim? Mas é uma vantagem, mas é um gap alto, né? Porta da Bélgica uns $30 mil, $40 mil. Tá. É um Itália 50 mil, leste europeu uns 80. E aí aqueles países mais do leste que tem um problema muito grande com pó, né? Com droga em si. A Indonésia que tem pena de morte, a Austrália e tal. Se entra ali o quilo é 120 pau. Mas aí assume o risco, né? Vai pisar do elefante depois, né? Cara, mas assim, ó, por exemplo, corrupção policial tem em todo lugar do Sim, mundo, brother. sim. Esse, tipo da Indonésia. Quando aquele cara foi executado na Indonésia lá, o Curumim? Tivemos dois. Curumim e o tiveram Rodrigo. dois, Né? o Rodrigo, né? Esse cara, ele já tinha levado muita coisa lá. Ah, é? Ele pagava os policiais. E era assim, trocado. Troco de bala. Só que ele deu um azar porque no dia tava tipo a Polícia Federal lá, os caras de elite fazendo essa parada e com um monte de câmera e não tinha como você comprar o negócio, os caras, entendeu? Entendi. E aí ele caiu nessa, deu mídia, porque a mídia já tava ali. E o Virou um cara documentário, né? Do Marcos Prado, né? Esse, Virou chamado Curumim. Curumim. Porque ele era muito conhecido, né? Ele era um surfista conhecido no Rio de Janeiro. Ele frequentava o pier lá, com a Playboyzada, Daniel Sabá, esses caras aí que eram do surf. E a galera ficou sabendo que ele tava lá depois de um tempo. E aí deu aquele negócio. Aquela repercussão toda. E os caras resolveram fazer pra contar a história dele ali. Esse é o ponto que a gente tem que colocar também. Agora é um ponto meu de esquerda, corrupção policial, mano. Sim, lógico. Porra, isso é uma parada que é grande também, velho. E precisa conter, pô. Mas isso tá em todos os meus filmes, viu? Tá em Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, tá em Intervenção, né? Todo filme que a gente produz tem uma... Porque Como que é faz fato, isso? camarada. Pagar melhor, ter um... Corregedoria, viu? Corregedoria. Tem os caras que caçam. Corregedoria Polícia da atuante. polícia. Cara, tem que ter... Pagar melhor, cara, assim... Em algum momento a polícia do Rio de Janeiro era muito mal paga. Hoje em dia continua não ganhando bem, mas tá dentro da média salarial do Brasil, Tem um sabe? lugar do Então, mundo assim, os caras ganham bem mesmo. É tipo professor, né, cara? Sim. E o Rio de Janeiro tem aquela coisa do consumismo também desenfreado, sabe? Um policial no Rio de Janeiro hoje que banca aquele raiz na folga, um soldado pode chegar a R$7 mil, um capitão pode chegar a 15, um major pode chegar a 17. Para a realidade brasileira, vamos ser verdadeiros, Porra, sabe? grana, hein, velho? É dinheiro, 10%, cara. tá Vamos ser real, né? E agora um inspetor de polícia no Rio de Janeiro, início de carreira, pode estar tirando 7, talvez. É um salário que não é bom, poderia ser melhor. Mas se a gente determinar que isso é motivo da corrupção, nós estamos ferrados. A gente vai ter, né, corrupção desenfreada em todo mundo. É. Então, assim, polícia, na minha opinião, é corregedoria, investigação, assuntos internos, né? Acompanhamento patrimonial dos policiais, evolução patrimonial. O policial chegando no quartel com cordão de ouro chama na assuntos internos. Qual é a origem disso aí, meu filho? Tua esposa trabalha, né? No BOP nós fazemos muito isso, muito no BOP, mas com muita frequência. Muitos policiais do BOP afastados em função de patrimônio incompatível com o salário. E durante um tempo funcionou, né? O BOP se livrou do problema, mas o problema caiu na mão de outra pessoa, tá? Mas o BOP se livrou, né? Mas contravenção pega o cara. Assim, cara, por exemplo, São Paulo tomou um susto agora com o caso do Gritzbach. Sim. Fazia muito tempo que São Paulo não desmantelava um esquema desse tamanho dentro da polícia militar. Geralmente era na polícia civil que tinha uma sistemática um pouco mais... Uma galera um pouco mais virada aí pra questão da corrupção. Agora com essa questão, e assim, o primeiro comando ele tá numa fase que a gente chama de fase de infiltração da organização criminosa. Que é no momento que ele tá ganhando muito dinheiro, ele tá se infiltrando, como a máfia italiana fazia. Policiais batizados, né? Mano, empresário famoso, lobby político, licitação de ônibus, de empresa Pero, de João, ônibus. quem chegou nesses Porra, policiais cara. foi a própria polícia de São Paulo, né? Foi, o Derrite, quando aconteceu a execução, assim, já tava rodando muito o Gritzbach, tá, mano? Gritzbach é desde 2021 que ele tá disso aí. Sim. Tá? Lavando dinheiro, com um monte de coisa, a polícia envolvida no meio, aí a polícia civil solta o cara e extorca o cara porque o cara era... Aí o cara não aguenta mais ser extorquido porque já teve que passar Rolex, sítio no nome dos caras, aí ele vai e procura o Ministério Público tem todo o rito pra fazer a delação, ele vai atrás do Cabrini.
Aí ele começa a soltar os caras. E aí, me parece que quem começou a fazer a proteção dele foi a polícia militar. Em detrimento da polícia civil, dos policiais civis ali. Né? E as policiais militares. Foi, de fato, o Tarcísio agora em 2000... Mas assim, aconteceu essa força-tarefa depois que o cara foi executado no maior aeroporto do Brasil numa sexta-feira, no fim de tarde. Né? Tipo assim, num lugar que só roda rico e classe média, em sua maioria, os caras descem de fuzil e executam um cara com 10 tiros. Isso fez uma comoção gigantesca, uma mobilização gigantesca, e obviamente que o Tarcísio foi no momento e apertou o Derrite. Acho que você vai fazer um programa com ele, não sei se é hoje, não sei, amanhã, Amanhã, nessa semana, quinta-feira. quinta. O Derrite foi apertado pelo Tarcísio, e aí sim, os caras fizeram uma puta força-tarefa, e aí os caras desmantelou todo mundo. São Paulo tá com a menor taxa Mas de falta homicídio, né? 3 para prender ainda, que são os mandantes, que, inclusive, há a suspeita que ele esteja na Vila Cruzeiro. Eu Cigarreiro. escutei isso hoje, viu? Escutei isso então, hoje. A suspeita é que ele esteja escondido na Vila Cruzeiro. Que é complexo alemão, né? E que ele fazia um diálogo entre o Comando Vermelho e o PCC. Cigarreira. Eu escutei isso ontem, perdão. Mas assim, só para lembrar aqui, São Paulo está com 5,7 homicídios para 100 mil habitantes. Sim, caiu muito. A menor taxa de homicídio dos últimos 25 anos, né? E do Brasil, né? E está com a taxa de homicídio, João, inferior a 20 estados americanos, viu? São Paulo está com a taxa de homicídio hoje, Vilela, inferior a boa parte dos estados nos Estados Unidos. Não, né? certo, perto de outros lugares do Brasil. Mas a gente repete sempre aqui, o Joel sabe disso, que não é mais número, é número mais percepção, né? Ninguém mais acredita nesses números. Você fala com um colega, pô, o número é esse aqui. Porque a paz hoje, Vilela, não significa ausência de crime.